E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo sobre a Loteca 1097. Vou trazer nesse vídeo aqui mais informações sobre a grade. Loteca que está acumulada em 1,5 milhão e tem um dos jogos aí da grade que foi adiado para segunda-feira, hein, pessoal? Bem capaz de um dos jogos aí ser no sorteio. Sem enrolação, vamos falar aqui do primeiro jogo, Corinthians e Portuguesa, a Lusa Paulista. O resultado mais comum entre eles é o 1 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 3 empates e a Portuguesa não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 8 a 2 a favor do Corinthians. No geral, 14 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 6, houve 6 empates e a Portuguesa ganhou 2 vezes. O Corinthians aí, como todo mundo deve saber, tá vindo de uma sequência de 5 derrotas. Essa informação aqui tá um pouquinho atrasada, já não são mais 4, são 5 derrotas consecutivas. A porcentagem para essa partida tá assim, 45% para o Corinthians, mesmo com essas 5 derrotas, 36% para o empate, 19% para a Portuguesa. Já os números de aposta, 1,84 para o Corinthians, 3,40 para o empate, 4,22 para a Portuguesa. Eu acho que esses números estão bem a favor assim do Corinthians, porque a Portuguesa também não vem numa sequência muito boa. Perdeu ontem para o São Bernardo de 1 a 0 e o Corinthians perdeu por Santos também de 1 a 0. Já tinha falado que no jogo anterior era o jogo dos desesperados aí. Agora sim, com essa derrota, confirmou que é o jogo dos desesperados mesmo. Nesse vídeo aqui, eu tô indo de 3 duplos e vai ter um dos jogos aqui que não tem como, pessoal. Se você não quer passar suspense, vai ter que jogar um triplo, que é justamente o jogo que foi adiado. Para esse primeiro palpite aqui, eu tô indo de Corinthians e empate. Eu acredito que, mesmo com essas derrotas, não estou acreditando que o Corinthians vai perder a 6ª partida, ainda mais jogando em casa. Uma coisa boa no time do Corinthians, né, que estreou finalmente lá o Meia Garro. Acompanhei um pouquinho da partida. Ele é um bom jogador, deu pra ver que tem iniciativa. Com certeza ele jogou muito leve, porque ele sabe que toda essa crise aí não é culpa dele. Então, ele tava buscando o jogo, tava indo pra cima, tentou alguns lançamentos. Dá pra ver que o time se ajeitando um pouquinho mais, ele pode se tornar o cérebro ali do meio de campo. Jogo 2, Flamengo e Volta Redonda. No último jogo entre eles, foi 0 a 0 na casa do Flamengo. Nas últimas temporadas eles já se encontraram aí 8 vezes. Desses 8 jogos, o Flamengo venceu 6. O Volta Redonda não ganhou nenhuma e houve 2 empates. O Flamengo tá numa ótima fase dentro de casa e o Volta Redonda também tem um bom desempenho quando vai fora de casa. O Flamengo tem uma média de 3 pontos por jogo quando joga em casa. Isso quer dizer que é quase 100%, né? Quando joga em casa. E o Volta Redonda tem uma média de 1,33 pontos quando ele é o visitante. A porcentagem para essa partida ficou assim: 39% para o Flamengo, 36% para o empate e 25% para o Volta Redonda. Já os números de aposta, 2,36 para o Flamengo, 3,58 para o empate, 3,59 para o Volta Redonda. Flamengo que jogou ontem com um time que o Tite considera titular, jogou contra o Vasco da Gama. Sinceramente, não gostei do jogo, um joguinho fraco. O último jogo entre eles tinha sido um jogaço, mas esse aí deixou a desejar. O Flamengo só conseguiu o gol aí nos acréscimos do segundo tempo, com a falha do goleiro, Gatito Fernandes. Mas é isso, acontece. Nessa partida aqui, além dos números e do histórico, eu tô acreditando muito na vitória do Flamengo. Contra o Vasco da Gama não teve muitas oportunidades, mas mostrou muita posse de bola. Acredito que com o Volta Redonda vai ser a mesma coisa. E por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 3, Chapecoense e Joinville. A Chapecoense perdeu ontem para o time do Marcílio Dias por 2 a 1. Foi pela 6ª rodada aí do Campeonato Catarinense. E o Joinville empatou aí nos acréscimos contra o Avaí. Ele virou o segundo tempo aí perdendo de 2 a 0 e conseguiu um empate ainda na partida. A porcentagem para esse jogo ficou assim: 45% para Chapecoense, 34% para o empate e 21% para Joinville. Já nas odds, 1,87 para Chapecoense, 3,10 para o empate e 4,10 para o Joinville. Os dois times aí praticamente no meio da tabela. Como a gente viu no último vídeo aí, jogo difícil de se analisar porque a Chapecoense está vindo de 2 derrotas consecutivas e já o Joinville de 3 empates consecutivos. Então não dá nem para saber aí quem é o grande favorito nesse jogo, porque
por esses resultados aí tá bem complicado. A vantagem é a Chapecoense jogando em casa, como sempre, a torcida fazendo a parte dela, mas olhando bem o histórico dos dois times, eu não tô acreditando na vitória de nenhum dos dois, eu tô indo em empate seco entre eles. Mas esse jogo 3 aqui da Loteca 1097 é um jogo que cabe um duplo tranquilo. Se você quiser arriscar mais que 3 duplos, eu colocaria vitória da Chapecoense e empate. Mas aqui no meu caso eu tô indo seco no empate mesmo. Jogo 4, Ponte Preta e São Paulo. O resultado mais comum quando a Ponte Preta joga em casa é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. No geral dos confrontos também, o resultado mais comum é 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 8 vezes. Agora é hora do tira-teima, porque está tudo empatado. A diferença de gols está 19-16 a favor do São Paulo. No geral, 36 jogos entre eles, a Ponte Preta ganhou 11, houve 6 empates e o São Paulo aqui também leva vantagem. 19 vezes foi o número de vitória do São Paulo. A porcentagem para esse jogo tá assim: 37% para a Ponte Preta, 28% para o empate, 35% para o São Paulo. Bem equilibrado nos números da porcentagem. Já os números de aposta, Ponte Preta 2.39, empate 3.23 e 3.02 para o São Paulo. São Paulo jogou ontem com o time reserva contra o Água Santa, ganhou e ganhou muito bem, mostrou um bom futebol. Teve um momento que o time se sentiu acuado ali, passou um pouquinho de pressão, mas soube suportar aí e logo depois saiu mais 2 gols do São Paulo, dando tranquilidade aí pro time e levar essa partida até o final com o placar de 3-0. A Ponte Preta também ganhou ontem, ganhou muito bem do Botafogo de São Paulo, ganhou de 3-0, jogando fora de casa, um ótimo resultado aí pra Ponte. A dúvida aqui é se o São Paulo vai vir com o time reserva, mas já deu pra ver que até o time reserva do São Paulo tá muito forte, o grupo tá entrosado. Parece que a única maçã podre que tinha aí, né, que era o Rames Rodrigues, não estava muito afim de jogar, pediu para sair do time, mas aparentemente vai ser um jogador que não fará falta pro elenco. Aqui nessa partida, mesmo que o São Paulo venha com o time reserva, eu ainda tô acreditando que pelo futebol que foi demonstrado nessa última partida, tem time para vencer a Ponte mesmo fora de casa, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 5, Vitória e ABC do Rio Grande do Norte. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o ABC não ganhou nenhuma vez, hein? Informação importante aqui. A diferença de gols está 15-9 a favor do Vitória. No geral, nos últimos 18 jogos, o Vitória ganhou 6 vezes, houve 11 empates e o ABC só ganhou uma vez. A diferença de gols 22-14 a favor do Vitória. O Vitória jogando em casa tá com 3 vitórias consecutivas, viu? A porcentagem para essa partida tá assim: 38% para o Vitória, 30% para o empate e 32% para o ABC. Já os números de aposta, 2.95 para o Vitória, 3.67 para o empate e 3.0 para o ABC. O Vitória jogou ontem contra o Jacobina, empatou em 0-0 fora de casa, e o ABC jogou dentro de casa contra o time do Potiguar e venceu por 1-0. Esse aqui eu considero um jogo complicado, porque os dois estão vindo de vitória, se eu não me engano, aí na Copa do Nordeste. Mesmo uma vantagem bem grande aí pro Vitória, nos históricos. Considero uma partida complicada, porque os números aqui estão muito iguais. Por esse motivo eu vou usar mais um dos meus duplos. Vou usar o meu segundo duplo aqui. Eu tô indo de Vitória e ABC, um duplo aberta. Jogo 6, Bragantino e São Bernardo. Outra partida bem complicada aí, hein? Nos últimos 5 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o São Bernardo ainda não tem nenhuma vitória na casa do Bragantino. A diferença de gols está 9-3 a favor do Bragantino. No geral, 8 partidas entre eles, o Bragantino ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o São Bernardo também ganhou 2 vezes. Uma informação bem importante aqui, que o São Bernardo não ganhou nenhum dos seus últimos 14 jogos fora de casa, hein? Que sequência difícil aí do São Bernardo, hein? Já o Bragantino contra o São Bernardo, nos seus últimos 5 encontros, não perdeu nenhuma partida, hein? Outra informação bem importante. A porcentagem para esse jogo tá assim: 39% para o Bragantino, 35% para o empate, 26% para o São Bernardo. Já nas odds, 2.17 para o Bragantino, 3.10 para o empate, 3.15 para o São Bernardo.
Bom, retrospecto bem ruim aí do São Bernardo contra o Bragantino, quando joga na casa do Bragantino. Também tá com esses 14 jogos aí sem vencer, fora de casa. Bom, meio complicado, né? Ir contra essas informações. Para esse jogo aqui, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Bragantino jogou ontem e ganhou do Novo Horizontino fora de casa. Vitória bem importante e difícil de fazer, pois o Novo Horizontino era um dos invictos aí, ganhou do Corinthians de 3-1 na casa do Corinthians. Foi um time que mostrou muita força aí, muito preparo físico, e o Bragantino conseguiu vencer na casa do Novo Horizontino. Já o São Bernardo também tá vindo de uma vitória dentro de casa, ganhou da Portuguesa de 1-0, complicando mais ainda, né, os problemas ali na Portuguesa, mas foi um ótimo resultado aí pro São Bernardo, que dentro de casa vai muito bem. Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco mesmo no Bragantino, não tem como ir contra essa retrospectiva aqui no histórico dos dois times. Jogo 7, Novo Hamburgo e Juventude. O resultado mais comum entre eles quando o Novo Hamburgo joga em casa é o 0-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral também é o 0-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Novo Hamburgo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Juventude só ganhou 2 vezes. Diferença de gols até equilibrado, 13-10 a favor do Novo Hamburgo. E no geral, 17 partidas entre eles, o Novo Hamburgo ganhou 4, houve 10 empates e o Juventude ganhou 3. Dá pra ver que são dois times que quando jogam entre eles, o empate aí prevalece bastante, hein? A porcentagem para esse jogo tá assim, 38% para o Novo Hamburgo, 37% para o empate, 25% para o Juventude. Já os números de aposta, 2.12 para o Novo Hamburgo, 3.15 para o empate e 3.25 para o Juventude. O Novo Hamburgo ele perdeu para o Grêmio na terça-feira por 2-0 e o Juventude ganhou ontem do Avenida por 3-1 jogando em casa. Para misturar mais ainda, né, as ideias aqui na nossa cabeça, né, porque o Novo Hamburgo tá vindo de uma derrota, mas joga em casa. O Juventude vai jogar fora, mas tá vindo de uma vitória. Então, complica. A porcentagem aqui também tá bem equilibrada, né, entre vitória do Novo Hamburgo e empate. E como tem esse histórico aqui, tanto em casa como fora, de muitos empates entre eles, eu tô indo também no empate seco entre eles. Mas se você tem costume de jogar mais duplos no seu jogo, eu colocaria vitória do Novo Hamburgo e empate. Mas no meu caso, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, West Ham e Arsenal. Campeonato inglês. O resultado mais comum quando o West Ham joga em casa é o 2-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o West Ham jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 10 empates e o Arsenal ganhou 15 vezes. Parece que o Arsenal que joga em casa, né? Diferença bem grande de vitórias aí a favor do Arsenal. Número de gols também bem grande, 52-29 a favor do Arsenal. E no geral, 58 jogos entre eles, o West Ham ganhou 10, houve 11 empates e o Arsenal ganhou 37 jogos. Na temporada passada, o primeiro jogo foi 2-2 entre eles e o segundo jogo, o Arsenal jogando em casa ganhou de 3-1. A porcentagem para esse jogo tá assim, 17% para o West Ham, mesmo jogando em casa, 38% para o empate, 45% para o Arsenal. Já os números de aposta, 4.79 para o West Ham, 4.10 para o empate e 1.63 para o Arsenal. Arsenal que é um dos times aí que estão brigando lá na ponta pelo campeonato. Como eu disse no último vídeo aí, o Manchester City, Liverpool e o Aston Villa ali correndo por fora estão nessa disputa. O Arsenal não pode vacilar, porque se deixar, tanto o Liverpool aí como o Manchester City pode disparar e fica difícil depois para alcançar. Acredito que o Arsenal vai estar levando essa partida aí como se fosse uma final, mesmo fora de casa. Tem time para vencer e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Arsenal. Jogo 9, Avaí e Criciúma. Esse jogo aqui não adianta nem falar muito sobre ele, porque esse jogo ele foi adiado, tava marcado aí para domingo, mas se eu não me engano, devido a carnaval, parece que um dos times aí não quiseram jogar no mesmo horário do carnaval, então acabou que adiando esse jogo para segunda-feira, se eu não me engano, 7 horas da noite. E nesse período aí já saiu, né, o resultado da loteca, não haveria tempo, né, para fazer a apuração. Não tenho essa informação oficial, mas tô acreditando, né, que vai ser no sorteio, viu?
Então eu vou deixar aqui as informações, caso você queira dar uma olhada, né, for jogar bet, alguma coisa assim, tá aí as informações que possa te ajudar nos palpites desse jogo na segunda-feira, esse jogo isolado. Aqui, olhando essas informações que eu tenho, o Avaí tem a pior defesa da Série B, né, dos times que estão na Série B, mas está na segunda posição do Campeonato Catarinense aí com o melhor ataque da competição. O Criciúma tá vindo de uma vitória aí, venceu o Barra e segue na liderança do Campeonato Catarinense, ganhou de 1-0 na quarta-feira. O Avaí tem 42%, pro empate 21% e pro Criciúma 37%. Já os números de aposta 2.02 pro Avaí, 3.33 para o empate e 3.31 para o Criciúma. Se esse jogo tivesse sido válido, né, eu tava levando muito em consideração aí a força do Avaí dentro de casa. É um clássico, jogo difícil. Os números não contam muito, né, nesses momentos, mas eu estaria jogando seco na vitória do Avaí. Mas, sinceramente, o que eu vou fazer nesse jogo aqui, eu vou colocar um triplo. Eu não tenho costume de jogar triplos, né? Mas como esse jogo vai ser no sorteio, eu acho que a última vez que teve sorteio, eu acabei colocando na sorte mesmo. Eu acabei escolhendo um time e acabou não batendo o time que eu queria, mas também eu não ia fazer nem 13 nem 14 pontos. Mas vai que é justamente nesse jogo aqui eu tô dependendo só desse sorteio. Então eu vou colocar um triplo nesse jogo aqui, no meu jogo oficial. É muito sofrimento você ficar dependendo só do sorteio. Jogo 10, Goiânia e Atlético Goianiense. O Goiânia jogou ontem contra o time do Anápolis e acabou tomando um gol aí do veterano Marcão. Foi o gol decisivo aí que sacramentou a derrota do Goiânia. O Atlético Goianiense vai jogar hoje contra o Craque. O Atlético Goianiense está vindo de 2 vitórias consecutivas. Foi contra o Anápolis por 2-1 e contra o Iporá por 3-0. A porcentagem para essa partida tá assim: 39% para o Goiânia, 26% para o empate, 35% para o Atlético Goianiense. Já os números de aposta: 2.24 para o Goiânia, 3.27 para o empate e 2.92 para o Atlético Goianiense. O Goiânia, mesmo com essa derrota, ainda tá na frente do Atlético Goianiense aí por 1 ponto. Vai ser uma disputa direta aí por essa posição na tabela do Campeonato Goiano. Considero um jogo bem difícil. O Atlético Goianiense, ele é um time mais conhecido aí do cenário nacional, mas o Goiânia, como eu disse no último vídeo aí, vem surpreendendo aí no campeonato e tô acreditando que não vai ser fácil pro Atlético Goianiense vencer o Goiânia dentro de casa, hein? Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Goiânia, mas é um jogo aí que cabe um duplo fácil também, viu? Caso você for jogar um duplo, eu colocaria vitória do Goiânia e empate. O meu vai seco mesmo. Jogo 11, Inter de Limeira e Botafogo de São Paulo. De informação relevante aqui para a Loteca, o que nós temos é que no último encontro entre essas duas equipes, o vencedor foi o Botafogo. O Botafogo venceu por 3 gols. A porcentagem para essa partida tá assim: 40% para a Inter de Limeira, 36% para o empate e 24% para o Botafogo. Já nas odds, 2.05 para a Inter de Limeira, 3.15 para o empate e 3.40 para o Botafogo de São Paulo. O Botafogo, ele é o último do grupo D, com 8 pontos. Já a Inter de Limeira tá em terceiro lugar no grupo dela. Grupo C, que é o grupo do Corinthians, com 4 pontos. Só não tá na última colocação, né? Porque o Corinthians também tá fazendo uma campanha bem ruim. Se a gente for ver os últimos jogos dessas duas equipes, o Botafogo tá levando uma vantagem. Botafogo, como eu tinha falado, perdeu ontem, né? De 3-0. E a Inter de Limeira vai jogar hoje contra o Guarani. Jogo bem complicado. Essa aqui é uma grade que podemos ver que não tem, né? Aqueles times que podem ser zebras. Os times estão passando alguns aí por más fases, né? E para essa partida aqui, eu tô jogando no Botafogo, porque mesmo com a derrota de ontem, eles são de grupos diferentes, mas o Botafogo tem uma vantagem na pontuação. E também tô levando um pouco em consideração aqui esse histórico que está a favor do Botafogo. Jogo 12, CRB e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Nos últimos 5 encontros, o CRB jogando em casa ganhou 3 vezes, não houve nenhum empate e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 7-5 a favor do CRB. No geral, 12 partidas entre eles, o CRB ganhou 3, houve 2 empates e o Fortaleza tem uma vantagem boa aí de 7 vitórias. O CRB ganhou 4 jogos consecutivos em casa, uma informação bem importante, apesar que ontem em casa empatou em 1-1 contra o CSE, mas não deixa
deixa de ser uma boa sequência. Em falar em sequência, o Fortaleza também não deixa por menos, né? Ontem empatou em 1-1, mas também estava vindo de uma sequência aí de 7 vitórias consecutivas nos seus últimos 7 jogos. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% para o CRB, 19% para o empate e 39% para o Fortaleza. Já os números de aposta: 1,79 para o CRB, 4,12 para o empate e 3,98 para o Fortaleza. Partida bem difícil também, complicada essa daqui. CRB geralmente é bem forte dentro de casa. Aqui mesmo olhando o histórico, a porcentagem, os números de aposta, não dá para ter uma conclusão mais exata. Por isso eu tô usando mais um duplo aqui, o terceiro e último duplo. Eu tô indo de vitória do CRB e Fortaleza. Como são duas equipes que, entre elas, empata muito pouco, vamos ver se essas informações aqui irão bater, né, no jogo 12 da Loteca 1097. Jogo 13, Água Santa e Ituano. Nos últimos 5 encontros, o Água Santa ganhou uma vez, houve 4 empates e o Ituano ganhou nenhuma vez. Uma informação bem importante: o Ituano não ganhou nenhum dos seus últimos 8 jogos fora de casa e vai jogar hoje contra o Palmeiras. O Água Santa, jogando em casa, não perdeu para o Ituano nos seus últimos 3 encontros. Nessa temporada, nos últimos 3 jogos em casa, teve 2 que o Água Santa não conseguiu marcar gols. A porcentagem para essa partida tá assim: 38% para o Água Santa, 36% para o empate e 26% para o Ituano. Já nas odds, 2,27 para o Água Santa, 3,15 para o empate e 3,21 para o Ituano. Sequência ruim aí, né, do Ituano quando joga fora de casa. O Água Santa perdeu ontem para o time reserva do São Paulo por 3-0, mas o Água Santa, mesmo jogando fora de casa contra o time reserva do São Paulo, que na minha opinião jogou muito bem, o Água Santa, em alguns momentos da partida, mostrou ser um time guerreiro. Poderia ter empatado a partida, né, se não fosse uma pequena lambança aí do juiz, e também o Bruno Mezenga lá perdeu um pênalti. Era para ter empatado em 1-1 e aí a partida poderia ter tomado outro rumo, mas o Bruno Mezenga perdeu o pênalti e a partida foi o que foi, né? 3-0 pro São Paulo. Mas o Água Santa, na minha opinião, jogou até bem. Teve um momento do jogo que deu um sufoco no São Paulo. Uma informação bem importante que eu tenho, que o Água Santa não tá mais jogando na sua casa, no estádio de Diadema. Isso é muito ruim, né? Porque a torcida agora tem que se deslocar para outro estádio. E o forte do Água Santa era a torcida. Era um estádio pequeno, mas uma torcida que fica muito próxima. Deu algum problema no gramado. E as informações é que parece que o Água Santa não joga mais esse Campeonato Paulista na casa dele. Vai ter que ficar viajando aí para outros estádios. Mas, mesmo assim, acredito que seja um estádio próximo aí de Diadema. A torcida vai comparecer. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, é o time que tem mais espírito aí de time da várzea. É um time profissional, mas com espírito da várzea. Um time bem carismático que dá vontade de torcer sempre por esses times. Mas aqui, tirando o coração de lado, tô olhando a parte técnica mesmo. O Água Santa pra mim é mais time que o Ituano. Vai estar jogando em casa, então eu tô indo seco na vitória do Água Santa. Além de ter um histórico muito bom contra o Ituano, os números estão apontando para esse resultado, né? Vamos aguardar. Jogo 14, Mirassol e Santos. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Mirassol ganhou uma vez, houve 2 empates e o Santos ganhou 9 vezes. A diferença de gols é 25-13 a favor do Santos. O Mirassol tem uma sequência muito boa em casa aí, há 8 jogos que não perde. Deixar bem claro, né, que é um time que também empata bastante quando joga em casa. Vai jogar hoje em casa contra o Santo André. Aqui uma outra informação bem importante: nos últimos 3 jogos, o Santos marcou gols nesse Campeonato Paulista. Pelo menos nos 3 últimos jogos, ele sempre marca um gol. A porcentagem dessa partida tá assim: 38% para o Mirassol, 27% para o empate, 35% para o Santos. Já nas odds, 2,39 para o Mirassol, 3,33 para o empate e 2,86 para o Santos. Outra partida aí com números bem equilibrados. Mais uma vez aí, parabéns pro estagiário da Loteca. Jogos bem escolhidos, né? Se é pra deixar a gente com dúvida, conseguiu. O Santos tá vindo de uma vitória aí em cima do Corinthians. Jogou ontem em casa. E olha, o Corinthians deu sorte, viu? Poderia ter sido bem mais. É impressionante que uma mudança, né, na filosofia de trabalho aí do treinador. O Santos, que o ano passado não conseguia trocar nem 3 passes, ontem envolveu muito bem o Corinthians.
Boa parte aí dos jogadores com muita iniciativa, né? Não fazendo aquele básico, né? Em momentos apertados, eles partiam pro drible, abrindo espaço aí, rasgando a defesa do Corinthians. Então você vê muita diferença desse time do Santos desse ano para o ano passado. O menino Ney, onde estava na Vila, né? Prestigiando aí o time de coração, tirando o Palmeiras. E a torcida até gritou, volta Neymar. Será que um dia ele volta a jogar aí pelo Santos? Bom, para essa partida aqui, eu tô levando em consideração o histórico. Os números estão um pouquinho a favor do Mirassol. Como nós vimos ali no histórico, o Mirassol é muito bom dentro de casa, tá sem perder um bom tempo. Mas o Santos também é o líder aí do grupo dele, tá bem embalado, tá demonstrando um bom futebol. E por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Santos. Mas é mais uma daquelas partidas aí que cabe um duplo tranquilo, viu? Eu, se eu fosse apostar num duplo aqui nessa partida, também colocaria empate e Santos. Mas como eu tô indo de 3 duplos e nesse jogo aí do Avaí Criciúma que foi anulado, né? Não tem jeito, né? Ou coloca um triplo ou um duplo. Mas ir seco nesse jogo aqui é muito ruim porque vai ser no sorteio, o jogo 9, né? Bom, pessoal, as informações foram essas. Se você gostou e não conhecia o canal, se inscreva. Sempre tem muitas informações aí interessantes que possa te ajudar nos palpites aí, tanto da loteca como das bets. Além de se inscrever, compartilhe, curta e o mais legal aí, comente. Se você tiver alguma informação interessante, quiser deixar aí no comentário, é muito legal, ajuda bastante. Essa informação mesmo do jogo 9 aí que foi cancelado, né, foi adiado para segunda-feira, foi deixada aí no comentário. Agradeço demais aí por essas informações, acaba ajudando todo mundo, né, que gosta da loteca. E é isso, desejo muita boa sorte aí para todo mundo. Vamos para cima aí desses 14 pontos, 1,5 milhão, hein, já tá gostosinho esse prêmio. Para o vencedor, muda a vida mesmo, hein? Então é isso. Boa sorte. Fui!